Enfim chegou o momento que tanto se esperava. Depois de quase um mês afastado dos gramados, o Vasco da Gama está prestes a voltar a campo, encerrando um período de paralisação que parecia interminável para o torcedor cruzmaltino. Neste sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Gigante da Colina encara o Botafogo em Brasília em um clássico que já promete ser decisivo para os rumos do clube na competição. O clima é de retomada, de recomeço, como se a temporada finalmente estivesse sendo iniciada. Se até aqui foi possível respirar, observar, ajustar, agora não há mais espaço para hesitações. A realidade do futebol de alto nível volta a se impor com força total e o Vasco sabe que precisa dar respostas em campo. Mais do que um jogo, trata-se do pontapé inicial de uma maratona que pode definir o sucesso ou o fracasso do ano. Logo após a partida contra o Botafogo, sem nem retornar ao Rio de Janeiro, a delegação vascaína embarca diretamente para Quito, no Equador. Lá na terça-feira seguinte terá pela frente um confronto decisivo contra o Independiente Del Valle pelos playoffs da Copa Conmebol Sul-Americana. A escolha por permanecer fora do Rio e seguir viagem a partir de Brasília já demonstra o grau de concentração e logística que o clube está estabelecendo para esse momento. A comissão técnica ainda avalia se o treinamento do domingo será feito em território equatoriano ou ainda na capital federal, mas o certo é que não haverá retorno ao CT Moacir Barbosa entre esses dois compromissos fundamentais. O jogo contra o Botafogo será um verdadeiro teste para o time de Ramon Dias, que agora reencontra os gramados depois de quase 30 dias de pausa. Após a vitória por 3-1 sobre o São Paulo no Morumbi no dia 12 de junho, o elenco recebeu 10 dias de folga, retornou aos treinos e completou 2 semanas de preparação intensa. Mesmo sem um amistoso de preparação, a expectativa era de um jogo-treino contra o Montevideo Wanderers que acabou não se concretizando. O time teve tempo para ajustar posicionamentos, recuperar atletas e entrosar ainda mais as peças recém-chegadas. Mas como todos sabem, treino é treino, jogo é jogo, e a volta oficial às competições será um choque de realidade. Para o torcedor também será curioso ver como o time reagirá após esse ato, especialmente enfrentando um rival que vive um momento instável. O Botafogo, adversário de sábado, ainda está em busca de um novo treinador. Após a saída de Arthur Jorge, especula-se que o filho de Carlo Ancelotti possa ser o próximo comandante, mas mesmo que isso se concretize, ele não estará à beira do campo neste fim de semana. A equipe será comandada pelo auxiliar técnico Cláudio Caçapa, jogador com passagens marcantes pelo próprio Vasco e com um perfil bastante respeitado internamente no alvinegro. O clássico, portanto, ganha contornos ainda mais imprevisíveis, já que ambos os times chegam com dúvidas, questões a serem respondidas e muito a provar. Enquanto isso, do outro lado do continente, o Independiente Del Valle segue sua rotina em alta rotação. Líder do campeonato equatoriano e invicto a 8 partidas, a equipe comandada por Javier Rabanal será um adversário duríssimo para o Vasco. No último fim de semana empatou por 1-1 com o Barcelona de Guayaquil, ex-líder da competição, mantendo-se firme na ponta da tabela. O futebol equatoriano não parou durante a pausa para a Copa América, ao contrário do Brasil, o que coloca o Del Valle com mais ritmo de jogo e possivelmente uma vantagem física e tática. Isso aumenta a responsabilidade do Vasco, que além de voltar a campo após longa parada, terá que encarar um adversário embalado e motivado em plena altitude de Quito. O primeiro jogo será dia 15 de julho e o confronto de volta está marcado para o dia 22 em São Januário, o que aumenta ainda mais a importância de trazer um bom resultado do Equador. Outro destaque que agita a semana vascaína é a chegada do volante Thiago Mendes. O jogador, com passagem sólida pelo futebol europeu, especialmente no futebol francês, onde atuou pelo Lille e Lyon, chega ao clube com status de titular absoluto. Seu último clube foi o Al Rayyan do Catar, onde disputou 11 jogos na última temporada. A última partida oficial de Thiago Mendes foi no dia 24 de maio, ou seja, ele está há pouco mais de um mês sem atuar, o que significa que não chega em total inatividade. O volante já assinou seu contrato digitalmente e desembarca nesta terça-feira no Rio de Janeiro. A expectativa é que ele participe do primeiro treino com o grupo na quarta-feira e tenha seu nome regularizado no BID a partir do dia 10 de julho, data de abertura da janela de transferências. Ainda não se sabe se ele será relacionado já para o duelo contra o Botafogo, mas é certo que ele estará à disposição para a viagem ao Equador, podendo ser uma peça fundamental na busca por uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. A contratação de Thiago Mendes representa mais do que apenas um reforço. Ela simboliza o esforço da diretoria cruzmaltina em oferecer ao técnico Ramon Dias um elenco mais equilibrado e competitivo.
O jogador, segundo informações, terá um salário na casa de 11 milhões de reais por mês, o que totaliza 132 milhões de reais por ano, valores expressivos para os padrões atuais do Vasco, que vive um momento financeiro ainda delicado. O investimento foi possível graças à parceria com a 777 Partners, que tem aumentado sua participação nas decisões esportivas e mostrado apetite para recolocar o clube no cenário competitivo sul-americano. O São Paulo, por exemplo, chegou a sondar Thiago Mendes em janelas anteriores, mas não avançou nesta temporada. O Vasco foi o único clube que apresentou uma proposta concreta e aceitou bancar o custo do jogador, o que demonstra ambição e confiança no retorno esportivo do volante. Enquanto Thiago Mendes chega, o Vasco observa a movimentação de mercado com atenção redobrada. Um nome que estava há tempos no radar vascaíno, o atacante Brian Rodrigues do América do México, parece estar fora de cogitação nesta janela. Segundo informações do jornalista Wagner Fred, o Santos está muito próximo de anunciar a contratação do ponta uruguaio, que já teria chegado a um acordo com o clube da Vila Belmiro. O América ainda discute os termos financeiros da transação, mas há otimismo dos dois lados. A negociação surpreende especialmente pelo fato de o Santos estar na Série B e teoricamente com menos poder financeiro que o Vasco. Brian Rodrigues era considerado uma peça ideal para o ataque vascaíno, jogador de drible, velocidade, bom passe e finalização, características que o clube ainda busca no mercado. Foram diversas tentativas nas últimas janelas, mas nenhuma com sucesso. A ida do atleta para o Santos representa mais uma frustração nesse sentido e acende um alerta sobre as dificuldades que o Vasco enfrenta para ser competitivo também nos bastidores. Como se não bastasse o noticiário recheado, uma visita inusitada agitou o fim de semana em São Januário. O primeiro-ministro do Vietnã, PHM Minh Chinh, esteve presente no estádio Cruz Maltino, onde fez um tour pelas instalações e conheceu de perto a história do clube. Acompanhado de sua esposa e de uma comitiva oficial, o líder vietnamita participou de uma cerimônia informal, foi presenteado com uma camisa personalizada do Vasco e retribuiu oferecendo uma camisa do Hanoi FC, tradicional equipe do futebol vietnamita. O episódio, além de curioso, pode sinalizar possibilidades futuras de intercâmbio entre as instituições. PHM Minh Chinh está no Brasil para participar da cúpula do BRICS e aproveitou a passagem pelo Rio de Janeiro para conhecer o Caldeirão. A cena rendeu imagens inusitadas e virou assunto entre os torcedores, afinal não é todo dia que se vê um chefe de Estado asiático prestigiando um clube brasileiro de forma tão próxima. Segundo a assessoria do clube, o encontro teve também cunho institucional, com discussões iniciais sobre possíveis projetos de cooperação para o desenvolvimento do futebol vietnamita. É nesse clima de recomeço e agitação que o Vasco da Gama inicia sua jornada no segundo semestre de 2025. A folga acabou, a preparação foi feita e agora não há mais espaço para desculpas. O clube precisa mostrar em campo que é capaz de superar os desafios do Brasileirão e ao mesmo tempo buscar uma campanha continental relevante. Os próximos dias serão fundamentais para ditar o tom da temporada. A esperança, a desconfiança, a ansiedade, sentimentos típicos de quem vive o Vasco intensamente. A bola vai rolar novamente e a paixão do torcedor será mais uma vez colocada à prova. Chegou a hora. Que venha o Botafogo. Que venha o Del Valle. Que venha a realidade do futebol. Porque com o Vasco é sempre assim: sofrimento, emoção, loucura e, acima de tudo, amor. Enquanto o Vasco se prepara para mergulhar em uma sequência decisiva de jogos nos bastidores, o ambiente continua em ebulição. A pausa forçada pela tragédia climática no Rio Grande do Sul deu ao clube um tempo precioso para reorganizar sua estrutura esportiva, médica e administrativa, mas também evidenciou o quanto ainda há a ser feito. As 2 semanas de treinamento intenso em São Januário revelaram uma comissão técnica mais exigente, atenta aos mínimos detalhes, e um elenco que parece finalmente ter entendido o tamanho da responsabilidade que carrega. Entre sessões táticas, trabalhos físicos puxados e longas conversas nos bastidores, Ramon Dias e sua equipe passaram a impressão de que cada jogador foi chamado à responsabilidade. O discurso interno mudou. Agora não há mais espaço para discursos vazios ou para promessas não cumpridas. O elenco sabe que precisa entregar desempenho e rápido. As cobranças começaram pelas lideranças. Medel, Léo Vegetti e Payet foram os primeiros a serem abordados pela comissão em reuniões reservadas.
O técnico argentino fez questão de deixar claro que o sucesso do time passa diretamente pelo comprometimento dos atletas mais experientes, especialmente no momento em que a equipe volta a competir após quase um mês sem jogos. Ramon é conhecido por sua intensidade fora das quatro linhas, mas nos bastidores tem mostrado um lado mais diplomático, consciente de que não pode esticar a corda demais em um elenco que ainda carece de profundidade em várias posições. Ainda assim, o tom é firme. A palavra mais usada nos corredores de São Januário é responsabilidade. A diretoria, mesmo diante de dificuldades financeiras, atendeu a pedidos pontuais da comissão, trouxe reforços e garantiu que até o fim de julho novos nomes possam chegar. Agora cobrar-se reciprocidade dentro de campo. Há, no entanto, uma compreensão de que a parada foi benéfica sob alguns aspectos. O clube vinha de uma sequência dura no Brasileirão e o desgaste físico e emocional era evidente. A pausa permitiu recuperar atletas lesionados, ajustar o calendário interno e promover uma pré-temporada tardia, algo raro no futebol brasileiro. O caso mais emblemático é o de Dimitri Payet, que vinha sofrendo com pequenas lesões musculares e questões de adaptação ao ritmo intenso do futebol sul-americano. Durante essa pausa, o francês teve acompanhamento especial do Departamento de Fisiologia, intensificou os treinos de força e velocidade e, segundo relatos internos, voltou com um semblante muito mais leve e participativo. Se o Vasco quiser brigar na parte de cima da tabela e avançar na Sul-Americana, precisará de um Payet mais próximo daquele que encantou a Europa em seus tempos de West Ham e Olympique de Marseille. Sua visão de jogo, precisão nos passes e bolas paradas podem ser armas fundamentais nos duelos decisivos que se avizinham. Ao mesmo tempo, é inegável que a diretoria está pressionada. A SAF, comandada pela 777 Partners, convive com críticas da torcida, desconfiança da imprensa e um cenário político interno instável. A falta de transparência em algumas decisões, somada à lentidão na execução de projetos prometidos desde a aquisição da maioria das ações do futebol do clube, tornou o ambiente mais tenso. Ainda que o CEO Lúcio Barbosa tenha reforçado publicamente o compromisso da empresa com o Vasco, há quem questione o real grau de envolvimento da 777 no dia a dia da instituição. Episódios como o impasse sobre a contratação de um novo executivo de futebol, em definição em relação a obras estruturais e a demora em algumas renovações contratuais alimentam o discurso dos críticos. Nesse contexto, o desempenho dentro de campo acaba se tornando não apenas uma questão esportiva, mas também política. Uma sequência positiva pode aliviar a pressão sobre a SAF, enquanto novos tropeços certamente incendiarão ainda mais o debate. Outro ponto que mobilizou discussões recentes foi a situação do estádio de São Januário. Alvo de debates envolvendo modernização, reformas e até mudança de local, o Caldeirão segue sendo um símbolo de resistência para o torcedor. A diretoria da SAF chegou a analisar propostas de parcerias com empresas internacionais para reformar o estádio, tornando-o mais moderno e funcional. Contudo, a maioria das alternativas esbarrava em exigências difíceis de conciliar com a história e o sentimento que o estádio carrega. Não é apenas um local de jogos. São Januário é um monumento à identidade do Vasco, palco de momentos épicos e resistência social desde sua fundação. Qualquer decisão que envolva mexer na estrutura do estádio será sempre sensível. Por ora, a SAF garantiu que não há qualquer projeto em andamento que envolva a demolição do estádio, mas a ideia de modernização segue na pauta, sendo discutida com cautela entre conselheiros e representantes da empresa americana. Enquanto isso, no campo, o foco é encontrar um padrão de jogo mais consistente. O Vasco ainda oscila demais. Em algumas partidas apresenta um time compacto, organizado, competitivo, em outras se mostra vulnerável, desconcentrado, permissivo. Essa irregularidade tem sido a principal dor de cabeça para Ramon Dias, que acredita que o elenco atual pode render mais. A volta de Paulinho Paula e Lucas Piton recuperados fisicamente reforça o setor defensivo e dá ao time maior equilíbrio pelos lados do campo. Além disso, a expectativa é que João Vitor, zagueiro recém-contratado junto ao Benfica, finalmente estreie. Ele vinha aprimorando o condicionamento físico desde que chegou e deve formar dupla com Medel ou Léo contra o Del Valle. A presença de um zagueiro mais técnico com boa saída de bola pode mudar a forma como o time constrói desde a defesa. Nas atividades mais recentes, João Vitor impressionou pela velocidade nas coberturas e inteligência posicional. No meio, a chegada de Thiago Mendes poderá solucionar um problema crônico: a transição lenta entre defesa e ataque.
Até aqui o Vasco sofre com a falta de intensidade no setor e muitos adversários aproveitam isso para pressionar alto e recuperar a bola em zonas perigosas. Thiago, além de ser um marcador eficiente, tem boa visão de jogo e passe vertical, podendo acelerar o ritmo da equipe. Se conseguir se adaptar rapidamente ao estilo de jogo da equipe e às exigências de Ramon Dias, pode se tornar um dos pilares do time já neste mês. A sua integração ao elenco será feita com cautela, mas a expectativa é que fisicamente ele esteja pronto em poucos dias. Sua estreia depende da regularização no BID e da resposta nos treinamentos, mas internamente se trabalha com a possibilidade de tê-lo à disposição já na primeira partida em Quito. No ataque, o Vasco ainda busca soluções. Vegetti continua sendo a referência técnica e emocional do time, mas precisa de mais companhia. Adson e David têm oscilado demais e Ryan, promessa da base, ainda não conseguiu se firmar. A diretoria segue atenta ao mercado sul-americano e busca um ponta-destro que atue pela esquerda com capacidade de drible, finalização e inteligência tática. A busca tem sido mais difícil do que o esperado, especialmente porque o clube busca um perfil específico que chegue pronto para jogar sem precisar de adaptação longa. Brian Rodrigues era o nome ideal nesse contexto, mas sua provável ida ao Santos muda os planos. A cúpula vascaína trabalha com pelo menos duas alternativas cujos nomes são mantidos sob sigilo, mas a ideia é fechar com pelo menos mais um atacante até o fim da janela no dia 2 de agosto. Outro fator que pode ser determinante nos próximos jogos é a atmosfera criada pela torcida. A diretoria tem promovido ações para aumentar a média de público em São Januário, que vinha oscilando bastante. Campanhas de ingresso solidário, descontos para sócios e melhorias na experiência do torcedor nos dias de jogo estão sendo implementadas. Para o confronto contra o Del Valle em casa, espera-se um caldeirão lotado com mais de 20 mil vascaínos empurrando o time rumo à classificação. Fora de campo, o torcedor também tem se engajado em campanhas digitais com destaque para o #RespeitaOAno, movimento que busca valorizar os símbolos e a identidade visual do clube em tempos de globalização e tentativas de modernização forçada. A paixão pelo Vasco segue sendo um ativo poderoso e a diretoria sabe que precisa canalizar essa força de forma inteligente sem romper com a essência do clube. Em meio a tudo isso, a figura de Ramon Dias se agiganta. O treinador argentino, que chegou cercado de dúvidas, se consolidou como uma liderança forte no elenco e uma referência para a torcida. Sua personalidade intensa, suas declarações contundentes e seu estilo passional de comandar à beira do gramado fizeram com que se tornasse rapidamente um personagem central da temporada vascaína. No entanto, o próprio Ramon sabe que no futebol brasileiro resultados são a moeda mais valiosa. Um tropeço em Brasília ou um mau resultado no Equador pode reacender críticas e colocar em xeque todo o trabalho feito durante a parada. Por isso ele vem cobrando foco total, concentração máxima e espírito de decisão em cada treino, em cada conversa, em cada planejamento. Sabe que o momento é delicado e que, se quiser transformar seu projeto em algo duradouro, precisa entregar resultados agora. Essa nova fase do Vasco não será simples. O calendário é cruel, a exigência é imensa e os adversários estão cada vez mais preparados. Mas há no semblante dos jogadores e na energia transmitida pela comissão técnica uma sensação de que algo está mudando. Talvez não seja visível em um primeiro olhar, talvez ainda haja tropeços pelo caminho, mas o Vasco parece ter reencontrado seu norte. E mais do que isso, parece disposto a seguir por ele com convicção. Os próximos dias dirão se essa sensação se concretizará em vitórias, em evolução e em confiança. Mas o que já é certo é que o Vasco está de volta. E com ele uma torcida inteira que nunca deixou de acreditar. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Um burburinho tomou conta dos bastidores do futebol brasileiro nos últimos dias. A possibilidade de a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, devolver pontos ao Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro de 2025. A informação ainda não foi confirmada oficialmente, mas fontes ligadas à entidade e ao clube carioca indicam que há, sim, discussões internas em andamento sobre o assunto, que pode mudar o rumo da tabela da competição. Tudo começou após uma suposta reavaliação de decisões do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que puniu o Vasco por escalação irregular de um jogador na sexta rodada. Na ocasião, o clube perdeu 3 pontos e ainda viu o adversário beneficiado. À época, a diretoria vascaína chegou a entrar com recurso,
alegando erro processual e defendendo que a documentação do atleta havia sido regularizada a tempo. A solicitação, porém, foi negada em primeira instância. Agora, novos documentos teriam surgido, segundo fontes próximas ao clube, e estariam sendo analisados por membros da comissão jurídica da CBF. Nos corredores de São Januário, o clima é de cautela, mas também de esperança. Internamente, acredita-se que a entidade máxima do futebol brasileiro pode rever a penalidade, o que significaria a devolução dos 3 pontos retirados. Em um campeonato tão equilibrado, onde cada ponto é decisivo, essa eventual reversão pode alterar não só a posição do Vasco na tabela, mas também influenciar diretamente na zona de classificação para torneios internacionais ou até mesmo na luta contra o rebaixamento. Dirigentes de clubes rivais têm acompanhado a situação de perto e já começam a se movimentar politicamente nos bastidores. Alguns demonstram preocupação com o que chamam de precedente perigoso caso a decisão seja revertida. Outros, no entanto, defendem que a justiça deve prevalecer, mesmo que tardiamente. Até agora, a CBF não se pronunciou oficialmente, mas fontes internas confirmam que a pauta está em análise. Nos grupos de torcedores e nas redes sociais, o assunto já ganhou força. Enquanto os vascaínos comemoram antecipadamente uma possível reviravolta, os adversários demonstram desconfiança. Resta saber se o rumor vai se concretizar ou se tudo não passa de mais uma especulação do turbulento cenário do futebol brasileiro. A verdade é que, até que haja um anúncio oficial, o clima seguirá tenso, e o Campeonato Brasileiro de 2025, cada vez mais imprevisível. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.